Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Então, começando o caderno de atividades, página 2, sinonímia. Então, sinonímia seria o quê? Os sinônimos, olha lá. Palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Exemplo, casa, residência, moradia, reconstruir, recompor, magnífico, esplêndido, lembrança, recordação. Então, sinônimos são palavras com a escrita diferente, mas têm o mesmo significado. Vamos lá, atividades. No texto a seguir, Ziraldo conta como foi sua relação com a leitura e a escrita durante a infância. Ele também discute o que torna o menino maluquinho tão fascinante como possibilita, em suas obras, o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram. Depois de ler com atenção, responda às questões propostas. Então vamos lá, entrevista com Ziraldo. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, na leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo responde: desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando, e ainda criança imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charts e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. A Crescer. 11 anos depois de Flix, você lançou O Menino Maluquinho, com cerca de 100 edições já publicadas. O livro teve mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para diversos idiomas. Na sua opinião, o que torna o Menino Maluquinho tão fascinante? Ziraldo responde: quando lancei O Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. As crianças leem a história e se identificam com o personagem, sentindo algo como: opa, isso é comigo. Eu sei o que ele está sentindo, e isso que eu sinto. Crescer. É interessante notar que sua produção não encanta somente as crianças de hoje, mas também tantos adultos que, na infância, se emocionaram com seus livros. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que foram por meio da sua obra? Aí ele responde: isso é fantástico, já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando o autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. 1. Qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Então, o que ele está fazendo aí? O que ele está comparando? Qual que é a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Você vai explicar aqui. O que diz no texto? 2. Por que, na opinião de Ziraldo, O Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas e mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos? O que isso quer dizer? Você vai escrever aqui na 2. 3. Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Que frase do texto demonstra isso? Então, que frase que demonstra isso? Que muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Então, tem um trecho que fala, você vai colocar a frase aqui. Vamos lá, leia com atenção o texto que descreve a história de Malala e responda as questões. A gente já tinha visto sobre ela. Vamos lá. Eu sou Malala.
Quando o Talibã tomou o controle do Vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço com a vida. Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Mas a repercussão milagrosa de Malala a levou em uma viagem extraordinária de um vale remoto no norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos 16 anos, só uma hidratadinha na garganta, gente, vamos lá. Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu sou Malala. É a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. O livro acompanha a infância da garota do Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sobre o Talibã. Escrita em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb. Esse livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de interdições e particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente. Vamos lá. Então, quem é Malala e por que ela provocou ira no Talibã? Quem que é a Malala, que a gente já tinha visto? E por que ela provocou toda essa ira no Talibã? Também tem no texto. 5. Na construção do texto foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam repetições. Sublinhe a palavra que substitui os termos destacados no trecho. Então, vamos lá. Na construção do texto foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam repetições. Sublinhe a palavra que substitui os termos destacados nos trechos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma menina. O que a gente pode sublinhar, né, que substitui uma menina? Aqui eu tenho uma Lala na B. Então, o que a gente pode sublinhar em Malala? 6. No trecho a seguir, foram empregadas algumas qualidades que remetem a Malala. Que qualidades são essas? Que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a Malala? Então, olha lá. Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história é receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que eu tenho aí de qualidades? Você vai marcar aqui. Quais são as qualidades dela que está informando aqui no trechinho? O que ela fez? Ela fez alguma diferença aí pra gente? Tá? Então, só marcar aqui. Que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a Malala? Aqui está falando o que ela fez e no texto também. Então, que outras qualidades você colocaria? Você pode atribuir outras qualidades também. Que tem no texto também, gente. Vocês podem pegar os trechos do texto. Vamos lá na 7. Leia o fragmento a seguir e registre sinônimos que podem substituir as palavras destacadas. Então, aqui eu tenho. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas na vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sobre o Talibã. Então, eu tenho aqui asperezas.
Que outra palavra eu também posso colocar como aspereza com um sinônimo? Consulte no dicionário e coloque aqui. Trevas. Que outra palavra? Ó, eu tenho essa daqui que está em destaque. Então, trevas significa o quê? Só colocar aqui também. Sinônimos das duas palavras. 8. Relacione a coluna das palavras destacadas do trecho a seus respectivos sinônimos. Então, eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. Então, você vai assimilar filhos varões, aonde você vai colocar o número aqui, e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4. Como que vai ficar aqui, nessa coluna? Tá? Na direita, só colocar a numeração. Vamos lá, 9. Neste trecho, há um comentário pessoal sobre a obra Eu Sou Malala. Agora, reescrevo o texto, substituindo as palavras em destaque por sinônimos. Então, vamos lá. Escrito em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb. Este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural, cheio de interdições e particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente. Então, você vai pegar algumas palavras que você pode substituir esses termos aqui em destaque, ó. Só pegar sinônimos dessas palavras e reescrever o trecho, tá? Eu tô vendo que o espaço é pequeno. O que você pode colocar? Começa escrevendo, escrito em parceria, coloca aí reticências e vai direto para as palavras em destaque. E aí coloquem o significado. Significado não. Uma palavra que substitua, um sinônimo, tá? Então pode ser escrita diferente, mas que tem o mesmo significado. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua aqui no outro texto, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Vamos lá, como é que eu saio daqui? Aqui, aqui.